Na manhã seguinte, Gunês abraça a mãe dizendo que está muito contente que ela esteja ali. E Semri responde que estará com ela sempre. Celeb aparece na porta fingindo que nada aconteceu e diz que o motorista está esperando para levar Gunês. Quando a menina sai, ele olha para Semri com a cara de pau de sempre e pergunta como ela está. Ela responde que está como alguém que enfrenta a morte todos os dias. Celebre diz que nunca a deixaria morrer, que vai cuidar muito bem dela e que a partir de agora só poderão sair daquela casa mortos, os dois juntos. Ozan e Altan conseguem a informação sobre lugares que podem se tornar zonas protegidas esse ano, junto com o nome das empresas que pediram licenças para isso. Enquanto o funcionário sai para tomar um café, Ozan pega o celular e começa a fotografar página por página as licenças ambientais e de construção. Os papéis não podem sair dali, mas as fotos sim. Na casa de Arzu, ela acorda Skender em sua cama para oferecer café da manhã. Quando ele acorda e vê ela, não consegue disfarçar a expressão em seu rosto, claramente arrependido do que fez no impulso e com muito álcool na cabeça. Coitada da Arzu. Ela é muito apaixonada, mas o coração de Skender já pertence a outra pessoa. Em paralelo, na sala de visitas da prisão, Sisek encontra Tomris e confessa que ela e Ali terminaram porque ele queria que ela fosse para Antália e ela não conseguia deixar Atlas. Tomris pega nas mãos dela com carinho e preocupação, dizendo que Sisek a como uma filha. Ela lembra que tudo o que tem agora está no nome de Sisek e que ela precisa tomar muito cuidado com Bulan. Sisek pede para ela não se preocupar, não deixará que ele chegue perto de Atlas, e aproveita para contar a grande novidade. Ela conseguiu fazer Atlas falar. Tomris se emociona profundamente. Na loja, Ozan mostra as fotos dos documentos. A empresa de Dursun Yaman solicitou 3 permissões diferentes para trabalhar na Península Histórica. Se agirem rápido, eles podem pegá-los com a boca na botija. Homer diz que precisam de alguém de dentro com vontade de acabar com Celeb. E os dois pensam em Semri. Ela poderá encontrar todas as provas que eles precisam estando naquela casa, com acesso às coisas de Celeb. Rapidamente, Ruia liga para a mansão, mas Fátima diz que ela não está e desliga o telefone. Eles ficam apreensivos, acreditando que algo vai mal, e percebem que precisam dar um jeito de entrar em contato com ela. Altan dá a ideia de irem até Gunês, e Ozan faz exatamente isso. Ele vai à escola da menina com a desculpa de fazer uma matéria para o jornal e pede para tirar algumas fotos. Gunês vê ele e pergunta o que está fazendo lá. Ruia vai ao escritório que trabalha com Homer para poder pegar alguns arquivos. Serkan, o chefe e amigo de faculdade dela, aparece convidando os dois para jantar. Homer fala para ela ir com eles, mas Serkan insiste que ele vá junto, até que ele acaba aceitando. Na mansão de Tomris, Sisek vai atender a campainha e se surpreende com Bulan, que descobriu que a sogra foi presa. Ela tenta bater a porta na cara dele, mas ele não deixa, segura a porta e pergunta onde está o filho dele. Gunesh chega em casa com Celeb contando animada sobre a aula de balé. Ela corre para abraçar a mãe e, quando percebe que o pai saiu de perto, entrega um papel dobrado dizendo bem baixinho que o Ozan que mandou e que o papai não pode ver. Semri lê o bilhete, Ozan conta as novidades que descobriu do contrabando e pede que ela descubra tudo sobre o trabalho de Celeb com Dursun Yaman. Assim poderão acabar com ele de dentro de casa, como ela queria. Ela abraça Gunês e conta aliviada que é a forma de saírem dessa casa. No jantar, os colegas de trabalho de Ruia começam a interrogar Homer sobre sua área de trabalho. Homer explica que tem uma loja modesta de antiguidades, vende objetos de segunda mão, de pessoas que partiram e tem suas coisas leiloadas. Alguns saem da mesa dando risadinhas. Serkan diz que ficou curioso e irá até a loja conhecer. Homer pede licença para ir ao banheiro e Serkan aproveita que ficou sozinho com Ruia para perguntar se é por esse cara que ela está apaixonada. Ela diz que sim, mas percebe que tem algum desdém nisso tudo. No banheiro, Homer flagra os dois imbecis que saíram da mesa falando pelas suas costas.
Um diz que não entende o que a Ruia faz com esse tipo e o outro responde que ele é diferente, mas ela vai se cansar dele logo. Eles começam a apostar que em menos de uma semana o Serkan consegue ficar com ela. Homer entra no banheiro e surpreende eles. De volta na mesa, Serkan pergunta se Ruia ficou ofendida com alguma coisa. Ela diz que sentiu um pouco de preconceito deles com Homer e que ele não é o tipo de pessoa que dá para julgar sem conhecer. Bem nessa hora, um dos colegas de trabalho deles aparece voando no salão. Homer vem socando o outro, o garçom tenta separar, mas apanha também. Ruia fica paralisada enquanto vê ele agredindo um dos homens. No jardim da casa, Semre e Gunés estão soltando um balão de luz. Enquanto ele sobe, elas precisam fazer um desejo. Semre diz que vão pedir que venham lindos dias no caminho delas. De longe, Ozan vê o sinal e entende que ela aceitou a missão. Ele também solta o seu balão e os dois voam juntos. Semre abraça a filha com força, prometendo que logo voarão livres como aquele balão. Sairão juntas daquela casa. O problema é que Celeb também vê o sinal, chama Adnan e manda os guardas cercarem tudo porque tem alguém lá fora. Segura aí e já deixa seu like, porque a partir de agora o capítulo não para um segundo. Homer está com as mãos machucadas de tanto bater nos colegas de Ruia. Ele se dá conta do que está fazendo quando alguém pede para chamarem uma ambulância. Para e, preocupado, vai na direção da namorada. Ela manda ele ficar bem longe e vai até Serkan, deixando Homer sozinho. Bulan conseguiu entrar na casa e está chamando por Atlas. Sisek diz que não adianta ele fazer esse showzinho. Atlas não traz mais nenhum benefício para ele. Tudo está no nome dela agora. Bulan fica espumando de raiva e diz que não permitirá isso. Sisek ri e manda ele sair da casa dela ou chamará a polícia. Bulan vai saindo quando vê um porta-retratos com uma foto de Sisek e Atlas juntos. Ali ele percebe todo o amor que ela tem pelo menino e muda de ideia. Corre para o quarto e pega Atlas à força. Sisek tenta impedir, mas não consegue, e o safado leva o menino com ele, dizendo que logo entrará em contato para pedir dinheiro. Que cretino! Adnan volta e diz que não encontrou ninguém perto da casa, só achou os restos de um balão perto do muro dos fundos. Ele pergunta se o patrão acha que Ozan foi até lá e leva uma invertida de Celeb, que já está transtornado e com a suspeita plantada na cabeça. No hospital, Ruia vai até Homer e conta que tiveram que dar pontos nos lábios do rapaz. Homer fala que isso é bom, assim ele pensará duas vezes antes de falar. Ela explode perguntando se será sempre assim, se cada vez que alguém falar mal, ele vai bater, e manda ele explicar isso para a polícia quando derem queixa dele. Homer diz que explicará com prazer. Ele não está justificando o que fez, mas se ouvisse alguém falando aquilo que ele ouviu, faria tudo de novo. Ruia diz que ele está deixando ela louca e pergunta se ele acha que isso é normal. Homer diz que era assim ontem e vai continuar sendo. Ela não o conheceu hoje. Ruia olha para ele com um medo que é novo e fala que acha que só hoje o conheceu de verdade. Serkan entra no quarto para visitar um dos rapazes que o Homer quebrou a cara. Ele afirma que irá processar, mas Serkan o responde com firmeza, dizendo que não vai fazer isso, que descobriu o que ele falou e que ele teve sorte. Se fosse eu que tivesse escutado essas coisas, reagiria da mesma forma. Talvez não na frente de todo mundo, mas o resultado seria o mesmo. Você se atreve a difamar uma mulher que mal conhece, acaba com a dignidade dela, e quando alguém te quebra a cara, você ainda acha que está errado? Você tem sorte, eu não deixaria você voltar a respirar e não me arrependeria disso. Com essas palavras, Serkan sai e deixa o rapaz morrendo de medo. Do lado de fora, Ruia pergunta como ele está e se irão processar o Homer. Serkan diz que não, nenhum dos dois fará isso. Ruia começa a se desculpar em nome do namorado, mas Serkan pede que ela não faça isso. Ele diz que, graças ao Homer, ele percebeu que não quer trabalhar com essas pessoas. Ruia continua não concordando com o que aconteceu e fica brava por Serkan não achar nada demais a reação do Homer, já que ele fez para protegê-la. Ela diz que tem medo que a mão que hoje ele usa para proteger, amanhã use para bater nela. Serkan fala que são coisas totalmente diferentes, mas Rui a compara Homer com Celeb, lembrando que a Semri ficou feliz quando o marido deu um soco em alguém por ela, e já sabemos o final dessa história.
O problema é que, mesmo que o medo dela seja real, Rui a compara o Homer com um sem-caráter psicopata. Aí fica complicado. Na mansão, Semri pede as chaves do próprio quarto e Celeb diz que já falamos disso, que ela é a esposa dele e não há outra opção. Ele pede que ela não resista e fala que sentiu muito sua falta. Semri pede apenas um pouco de tempo e ele aceita, entrega a chave e só pede que não demore muito. Um pedaço de dignidade conquistado com cuidado. Skender ainda está na casa de Arzu, que o chama para ir deitar. Ele diz que já vai, mas quando ela sai, o celular toca. É Sisek, chorando e dizendo que não sabia a quem chamar. Skender nem pergunta o que aconteceu, responde que já está indo e sai correndo. Arzu pergunta o que aconteceu e ele mente, que um amigo pediu sua ajuda e não pode se atrasar. Arzu fica desconfiada. No bairro, Zeynep sai para colocar o lixo na rua e encontra Homer voltando para casa com a mão toda machucada. Ela fica preocupada e vai atrás dele na loja, manda ele se calar e sentar para que ela comece a limpar o ferimento. Zeynep pergunta em quem ele bateu e diz que irá adivinhar. Ele defendeu a namorada, alguém falou mal dela e ele não se conteve. Homer confirma, dizendo que ela o conhece bem. Zeynep responde que deu uma parte da vida dela a ele e, enquanto termina o curativo, pergunta por que a pessoa que ele defendeu não veio cuidar dele. Ruia chega justo quando Zeynep está saindo e pergunta o que ela está fazendo lá a essas horas. Zeynep provoca, dizendo que ele estava precisando de ajuda e a namorada dele não estava. Homer aparece na porta e Ruia diz que só estava se despedindo da convidada dele. Zeynep não segura a língua e diz que não é convidada. Nasceu naquele bairro, esse é o lar dela. Ruia é que é a convidada. Ela diz que é só chamar se precisarem de qualquer coisa e sai vitoriosa, deixando o clima pesado. Sisek atende a campainha de casa mais uma vez, mas agora quem está lá é Skender, que veio mais do que depressa quando ela chamou. Ele pergunta se Sisek está bem, mas ela só consegue responder. Ele levou o Atlas. Skender pergunta quem fez isso, mas ele mesmo acaba respondendo. Foi o Bulan. O que será que eles vão fazer agora? Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. O que será que vem pela frente com tanta coisa acontecendo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada. Nos vemos no próximo capítulo de Chamas do Destino. Tchau, tchau!